Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Esse é meu primeiro vídeo e eu confesso para vocês que está sendo um desafio, porque eu tô um pouco nervosa, mas eu acho que a vida é feita disso, né? É de enfrentar os desafios para poder atingir um propósito maior. E o meu propósito aqui é compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho tido com a ansiedade. E eu espero que o que eu for falar aqui hoje possa de alguma forma ajudar você que está na mesma situação, né? Ou compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que também está passando por isso. Há 1 ano e meio, 2 anos eu venho lutando, né, contra a ansiedade e confesso para vocês que no início não foi muito fácil e eu tive que tentar aprender a conviver com esses sentimentos que eu não conseguia controlar, né, no início. E eu fiquei pensando como eu poderia, de alguma forma, me ajudar. E eu percebi, primeira coisa, né, que a gente precisa ter é um autoconhecimento. E eu comecei a perceber que eu sou um tipo de pessoa que pensa demais no futuro. Eu faço muito planos o tempo inteiro, né? Às vezes eu penso coisas que talvez nunca vai acontecer. Eu já sofro antes do tempo, né? Então, esse comportamento estava de alguma forma desenvolvendo, né, no meu corpo esses sentimentos de ansiedade. E eu comecei a verificar o que poderia ser bom para mim, né? O que poderia me ajudar a controlar ou de alguma forma ter dias melhores. E eu confesso para vocês que a primeira coisa que me ajudou foi a criatividade. Por exemplo, eu acordava, eu não tinha vontade de sair da cama. Eu queria ficar na minha cama, eu queria ficar deitado o dia inteiro se eu pudesse. E que era um pouco também de depressão, né? Eu vinha pro meu sofá, eu deitava no meu sofá, eu queria ficar no meu sofá o dia inteiro. Então eu falei assim, gente, eu não posso fazer isso, né? Eu preciso me movimentar. Porque se a gente fica parado é pior, que os pensamentos, eles vão te bombardeando o tempo todo e você, né, fica ali presa dentro da sua mente, que é algo que a gente não pode fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz, para eu poder pensar melhor, eu tenho que organizar o ambiente que eu estou. Então eu comecei a dar uma faxina na casa. Coloquei uma música aqui no último volume e comecei a arrumar tudo. Arrumei meu guarda-roupa, arrumei, tirei poeira de tudo, lavei o que tinha que ser lavado, porque a gente não tem vontade, né, de fazer as coisas quando a gente está nessa situação. Então a primeira coisa que eu fiz foi limpar o ambiente que eu estava, para que eu pudesse de alguma forma, né, pensar em algo mais que eu pudesse melhorar. A segunda coisa que me ajudou muito foi ler livros, né, entender sobre a situação, como que essas doenças, o que significa essa doença e ler sobre o assunto e também ler coisas de outros temas. Por exemplo, eu amo ler livros de autoajuda, então eu lia muito livros de autoajuda e às vezes eu arrumava a casa escutando audiobook pelo YouTube, né? No YouTube tem vários áudios de livro que você pode acessar, que você pode ouvir o dia inteiro. Então, quando eu estava preenchendo a minha mente com informação boa vinda desses livros, eu comecei, sabe, a parar de ficar pensando em coisas do futuro, por exemplo, ou pensando coisas que às vezes nem existia, por que que eu estava pensando aquilo naquele momento. Então, eu comecei a buscar conhecimento e trazer informações diferentes. E com relação à informação, eu parei também de assistir televisão, jornal, esse tipo de informação que acontece no mundo, eu já cortei praticamente 100%. Vou falar 100% porque eu não realmente assisto. Porque quando a gente assiste essas informações que passam na televisão, parece assim que o mundo não tem mais, que o mundo está acabando, né? Que nada, a gente não pode fazer mais nada, a gente não pode construir mais nada, a gente não pode ter planos. E isso dava um desespero, sabe? E eu falei, não, gente, eu
eu quero ter esperança, eu quero ter planos, eu quero acreditar que eu vou realizar os meus planos, né? Então, a gente acaba perdendo aquela esperança, aquela fé. E para quem é cristão, né, quem acredita em Deus, a gente sabe que Deus é um Deus que ele é o Deus do impossível. E se a gente desenvolver a nossa fé, ele vai nos abençoar de todas as formas, independente da situação que o mundo estiver. E lembrando que cada pessoa tem seu mundo particular. Eu acredito muito que eu tenho meu próprio mundo. O meu lar é meu próprio mundo, né? O que eu trago para dentro da minha casa? Então, eu comecei a mudar essas coisas pequenas, sabe? Eu comecei a ler livro, pegar informação e comecei a organizar essas informações e eu comecei a ver o que eu trazia para minha casa, o que eu e minha família estávamos consumindo. E nós começamos a cortar algumas coisas para que a gente possa, né, desenvolver de novo essa fé, essa esperança de que a gente pode fazer algo, né? E a terceira coisa que me ajudou muito foi fazer exercício. Gente, eu confesso pra vocês que eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo, eu acho, pra fazer exercício. Eu não gosto de fazer caminhada. Quando eu começo a caminhar, minha perna começa a coçar, eu começo a ter aquela coceira no corpo, e eu sei que, né, o nosso sangue, circulação e tal, e me dá uma agonia, eu falo, gente, eu tenho alergia de caminhada. Então, eu concluí que eu tenho uma alergia de caminhada. Mas de vez em quando ainda assim eu faço, porque eu sei que é bom, então eu preciso fazer o que é bom. Então eu vou lá, faço minha caminhada de manhã, vou no quarteirão às vezes só, aqui de casa e volto. E uma coisa que tem me ajudado muito também foi colocar músicas, né? Aula de dança pelo YouTube, aula de zumba, aula de axé, né? Aula de yoga, de pilates. Você pode fazer tudo em casa assistindo pelo YouTube. Ou se você quiser para academia, para você socializar mais, conversar com outras pessoas, né, fazer amizade, você também pode. Só que o importante é você ir no seu ritmo, step by step, né? Vai um passo de cada vez para que a gente possa conseguir atingir o que a gente quer. E detalhe, fazer no próprio tempo. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente, né, vê as pessoas fazendo as coisas e falando pra gente sair daquela zona de conforto, mas cada pessoa sabe a sua dificuldade, cada pessoa se conhece. Então, se você às vezes for muito rápido, você vai parar no meio do caminho. Então, é muito melhor que você vá devagar e atinja realmente o que você quer e ter um bom resultado. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essas 3 dicas, né? Seja criativo, saia da zona de conforto dentro da sua casa, começa dentro da sua casa, né? O segundo, busque informações, lê livros, busque informações boas que vai te edificar. E o terceiro, faça exercício, porque você precisa cuidar da sua mente e do seu corpo ao mesmo tempo. E quando a gente faz exercício, a gente tem aquele energia, né? Tem aquele sentimento bom. Então, que acaba motivando a gente, né, para fazer até coisas mesmo do dia a dia. Então, essas são as 3 dicas que me ajudaram com relação à ansiedade. E, né, respirem. Quando vocês sentirem que vocês estiverem naquele ponto assim, ai, não consigo, respira e solta, né? Então, vai um passo de cada vez. Cada pessoa tem seu ritmo. Então, tenta verificar qual que é o seu ritmo e segue, né? E eu não falei no início, mas meu nome é Ana, eu moro aqui na Finlândia já tem 4 anos e eu moro aqui nesse país que foi considerado pelo 6º ano o país mais feliz do mundo. E, gente, sim, as pessoas podem sofrer de depressão no país mais feliz do mundo, pode sofrer de ansiedade no país mais feliz do mundo, sim. Mas é aquilo, é parar de olhar o exterior e focar em você, focar no interior, o que você quer para sua vida. Se vocês quiserem que eu fale alguma coisa aqui sobre o país, comenta aqui, né? Deixa no comentário o que vocês acharam do vídeo, ou se vocês praticarem, se de alguma forma ajudou vocês, e compartilhe esse vídeo com pessoas que também estão passando por isso. Eu acredito muito que através de coisas pequenas
que as grandes podem ser alcançadas. Então é através de pequenos hábitos, mas com uma consistência, que você vai conseguir atingir um objetivo. Então vai devagar, para que você não pare no meio do caminho, né? Então vou pedir para vocês, como é meu primeiro vídeo, se inscreva no canal e curtam o vídeo, né? Compartilhe com alguém que também está passando pela mesma situação e que talvez vai gostar dessas dicas, que serviu muito para mim. Eu espero que sirva também para vocês. E eu deixo esse vídeo agora com todo o meu amor e com toda a gratidão, desejando um excelente dia para vocês.